Muitas vezes, na busca por nossos objetivos, enfrentamos inúmeros desafios e dificuldades. Mas será que precisamos eliminar todos os nossos desejos para sermos felizes? Ou será que esses desejos podem ser o caminho para a nossa felicidade? Fala pessoal, seja bem-vindo ao Vitória Cast de junho. Nesse mês, o Guia para a Vitória responde a essa pergunta com o tema Desejos mundanos são iluminação. Conforme aprendemos com Ikeda Sensei, e ele fala que sofrimentos e adversidades, na verdade, são o trampolim para vencer na vida. Por isso, que tal a gente se aprofundar no tema com a leitura do Guia para a Vitória e se preparar para os encontros e diálogos para que possamos assim incentivar todos a sonhar, desafiar e ser feliz. E por falar em felicidade, o mês de maio foi um mês repleto de momentos felizes. Olha só, na RNL nós tivemos o lançamento da Trilha Soka, a nova plataforma de estudo do budismo que está imperdível. Então não deixem aí de acessar o QR Code que está na tela ou até mesmo pela extranet a Trilha Soka. Também assistimos ao relato da família Fogaça, que é super emocionante. Confere no nosso canal na série Vidas que Inspiram. Nós não podemos deixar de falar do aniversário de 1 ano da convenção Juventude Soka Esperança do Mundo, que teve até uma live comemorativa. E vocês podem aí também conferir o vídeo retrospectiva que tá aqui no nosso canal. Tenho certeza que vocês também tiveram vários momentos felizes aí nas suas localidades, nas atividades, e eu vou agora compartilhar algumas das imagens que nós recebemos aqui. Bom, pessoal, agora que nós estamos em junho, mês do aniversário da fundação da Divisão Feminina, eu desejo que vocês realizem maravilhosas atividades e encontros e não deixem de compartilhar com a gente esses momentos tão especiais. Fiquem com as dicas do mês de junho. Oi pessoal, eu sou a Carla e hoje vou apresentar para vocês as datas significativas do mês de junho. Vou começar pelo dia 4 de junho, em que comemoramos o aniversário do Ikeda Kaiokai. Para quem não sabe, o Kaiokai era o nome de um grupo da Divisão Feminina de Jovens, fundado lá no Japão, pelo presidente Toda, em 1952. Já o Ikeda Kaiokai nasceu de uma proposta do presidente Ikeda, também direcionada da FJ, e deu início lá no ano de 2008. Comenta aqui no chat de qual turma você fez parte. Nas atividades deste mês, aproveitem para chamar as integrantes e veteranas para contar algum relato vivido na época ou sua experiência como Kaiokai. A próxima data que quero apresentar para vocês é o dia 6 de junho, o aniversário do presidente Makiguchi. O fundador da Soka Gakkai nasceu no ano de 1871 e dedicou a sua vida à educação e à proteção do budismo de Nichiren Daishonin pelo bem da humanidade. Com o mesmo espírito nobre de Makiguchi, diversas instituições de ensino baseadas na educação Soka foram fundadas ao redor do mundo. Inclusive, nesta mesma data, 6 de junho, mas no ano de 2001, foi inaugurada a Escola Soka do Brasil, atual Colégio Soka. Aproveitando essas comemorações, esse tema sobre a educação Soka é uma ótima pauta para discussão em grupos de estudo ou diálogos na sua localidade. Agora, quando falamos de mês de junho, não tem como deixar passar o aniversário das nossas rainhas. No dia 10, a divisão feminina completa 74 anos. Parabéns, minhas rainhas! Durante todo o mês de junho, serão realizadas atividades comemorativas da DF. Portanto, vamos aproveitar para apoiá-las lado a lado. E pessoal, uma outra data importante deste mês é o dia 26 de junho, que é o aniversário do Instituto Soka Amazônia. Sensei sempre teve o desejo de proteger o meio ambiente e o bioma amazônico. Com isso, em 1990, foi adquirido um terreno em Manaus. E no dia 26 de junho de 1994, foi inaugurada a primeira sede administrativa com o nome de Centro Ecológico, que hoje é o Instituto Soka Amazônia, o Palácio dos Sonhos do Mestre. Ele é voltado para a educação ambiental e preservação da natureza. E nesse início de junho, temos a Semana do Meio Ambiente. Então, aproveitem para fazer um momento de dicas de preservação ambiental nas reuniões deste mês. Por exemplo,
Que tal fazer uma campanha Adote o seu copo, para vocês deixarem de utilizar o copo descartável? Além disso, não esquecer de economizar água, fazer coleta de lixo seletiva. Pequenas atitudes geram grandes impactos. E essas foram as datas significativas do mês de junho. E agora, fique com a matéria do mês. Tchau, tchau! Ai. Whitney, o que você tá fazendo? A gente tem que gravar o Vitória Cast. Ai, eu tava aqui, Ale, pensando, me imaginando, sonhando em vários objetivos que eu quero concretizar, conquistar. Mas, Ale, será que eu posso ter tantos desejos assim? É claro que pode, e é justamente sobre isso que o Guia pra Vitória desse mês fala. Desejos mundanos são a iluminação. Oi, eu sou a Alessandra. Oi, eu sou a Whitney e nós vamos dar dicas para vocês aplicarem a matéria de mês de junho. Estudando a matéria desse mês, nós vamos entender que desejos mundanos, que são coisas materiais como uma casa, um carro, e materiais como emprego, saúde, bons relacionamentos e também os sofrimentos, eles são um combustível que nos ajudarão a avançar ainda mais com energia vital, boa sorte e desenvolver um caráter mais forte e sólido. E se a gente parar para pensar, esses desejos nos impulsionam a sair do lugar e ir além, né? Exatamente, é isso que nos ajuda a desenvolver. Dito isso, It, vamos pensar em como fazer uma matéria bem bacana na reunião? Sim, eu vou começar falando aqui do guia. Aqui no guia, na editoria da matéria, no finalzinho tem um balãozinho chamado Leia Mais. Tem dicas para você que quer se aprofundar ainda mais nos estudos. Aqui, no caso, traz a dica da matéria de capa da TC de junho. Além disso, uma coisa que não pode faltar na reunião é a parte mais emocionante. É o relato, né? E às vezes o pessoal fica meio acanhado, com vergonha de contar. Aqui no guia, a gente tem duas dicas. Uma, que é um episódio da nova Revolução Humana, e a outra é o relato da Crislane, que fala um pouquinho sobre a transformação financeira dela e familiar. Assim o pessoal pode começar a se soltar um pouco mais e contar a vitória deles, né? Agora, se você gosta de estudar bastante, tem uma página inteirinha só de dicas, de materiais em formatos diferentes. Tem dicas de vídeo, de podcast, tem até uma R10. E você pode colocar seus fones de ouvido, dar play no podcast e ouvindo a matéria e pensando em como montar ela em qualquer lugar que você esteja. Indo pro trabalho, pra casa, pra faculdade. Bem legal, né? Sim, eu acho isso ótimo. Essa parte de poder ouvir o podcast em qualquer lugar é maravilhoso. E agora, vamos partir pras dicas? Vamos! Começando pela dinâmica que tá aqui no guia, que nos ajuda a renovar os objetivos traçados em janeiro, listando os desafios e os pontos a melhorar para conquistá-los. Mas se você quiser, pode ir além. Assim como a Whitney estava sonhando no começo, que tal sonhar, mas sonhar como uma criança? Quando nós crescemos, paramos de ter sonhos e passamos a fazer contas se vamos concretizar ou não tal meta. Mas as crianças, elas sonham sem limites e o próprio Ikeda Sensei incentiva a sonharem muito e a sonharem alto. Então, por que não resgatar um sonho de infância ou pensar nos seus sonhos sem se limitar à sua realidade? É verdade, e você pode se imaginar já naquele sonho concretizado e escrever seus objetivos de uma outra forma. É verdade, e tem várias formas de fazer dinâmicas com sonhos e objetivos. Vocês podem, por exemplo, guardar os objetivos do pessoal da reunião numa caixa e combinarem de abrir juntos num dia combinado ou na última reunião de palestra do ano, por que não? Tipo uma mini cápsula do tempo. Exatamente, tipo uma mini cápsula do tempo. E tem mais uma dica. No recapitulando desse guia, você terá 3 frases para completar. Então pode fazer essa dinâmica no final da matéria, registrando o aprendizado da própria matéria. Nossa, essa reunião que a gente tá montando tá tão legal. Eu queria convidar alguém, um chacubuco, um amigo. E sabe o que eu lembrei, Ale? Aqui na última página do guia tem um recorte. Você pode aqui recortar, escrever os dados da reunião para entregar para alguém. Você pode colocar a data, o local, o dia e entregar para quem você queira. Bem legal, né? Muito legal. E é um convite com incentivo, né? Pois é, né? Isso é muito legal.
A gente falou sobre sonhos e sabe o que eu pensei que é muito importante? O quê? Os estudantes. É verdade! E sabe, Ali, eu tô muito curiosa pra saber como que tá o Encarte Kids desse mês. Eu também. Então agora, Gustavo, é com você. Mas eu tô rindo à toa. Não que a vida esteja assim tão boa, mas um sorriso ajuda a melhorar. Fala pessoal, tudo bem? Me chamo Gustavo Florencio, sou responsável de distrito pela Juventude Soca e recebi a grandiosa oportunidade de falar um pouco sobre o Encarte Kids do mês de junho. Logo na terceira página tem uma matéria incrível do nosso mestre, onde fala da importância de estabelecermos objetivos e até cita como exemplo a corrida de revezamento, onde os corredores se apoiam mutuamente para vencer uma prova. Já nas páginas 4 e 5, temos a parábola Acender a Lenha com a Chama da Felicidade, onde retrata a história de um vilarejo que enfrentava um rigoroso inverno. Não vou contar a história aqui para vocês, mas bem no finalzinho, a parábola traz uma mensagem muito bonita sobre o sentimento de pensar no próximo. Ficaram curiosos, né? Lembram que nos últimos vídeos do Encarte Kids foi apresentado o ID Card? Vocês já fizeram de vocês? Na página 6 é apresentado para nós a turma do DAI, com os integrantes Mandy e Bob. Na página 7 temos algumas respostas de perguntas que foram feitas ao DAI pelo Instagram. E olha, vale a pena conferir. Aqui, o DAI responde perguntas sobre como superar os medos e também quais são os principais desafios que eu posso enfrentar ao tentar realizar os meus sonhos. Muito legal, né? Caso vocês tenham perguntas a fazer ao DAI, mandem pelo Instagram para @revista_R10. Temos também a nossa área de passatempo, com caça-palavras em English, o jogo dos 10 erros, ligue os pontos e muitos outros. Por último, também temos uns desenhos para colorir no final do encarte. Aproveitando, vou colorir o meu aqui também, porque sou eterno estudante, né? Olha pessoal, realmente o Encarte Kids do mês de junho tá fantástico, viu? E como sugestão, por que não fazerem um arraial para os nossos estudantes? Se fizerem, me chama que eu vou, viu? E claro, não deixem de tirar fotos e marcar a gente no Instagram. Pessoal, espero que tenham gostado do Encarte Kids do mês de junho. Desejo boa atividade a todos, boas festas juninas e nos vemos numa próxima oportunidade. Fique agora com o quadro da Liga Monarca, tá bom? Valeu! Olá pessoal, bem-vindos ao quadro da Liga Monarca do mês de junho! Eu me chamo Yukie e hoje eu tô com o Vinícius, com a Priscila, com o Cauê e a gente tá no fechamento do terceiro turno da Liga Monarca e já fiquei sabendo que o Vinícius tem uma novidade. Sim, e para nos ajudar nesse fechamento, nós temos uma grande novidade que é o relatório nominal, que nos dá a possibilidade de acompanhar dentro do nosso distrito, nominalmente, o relatório do COFO, dos periódicos e do Chacubuco. E o melhor é que isso tudo é em um lugar só. Nossa, Maravilha. muito bom. Prático, muito bom. Adorei esse relatório, inclusive. Vai ajudar nesse acompanhamento, com certeza. Total. Né? E agora? E no terceiro turno, lá no começo, a gente falou sobre a repescagem, né? Que a gente consegue iluminar o nosso passado com os resultados do presente, então tá valendo ainda. Sim. E a gente também tem agora o VAR, sabe o VAR? Verificação e apoio do responsável. Nossa. Quando que é para ser utilizado? Às vezes a gente tem algumas mudanças na estrutura da organização, né? Às vezes cria um novo bloco, ou mesmo quando pessoas são transferidas de uma localidade para outra e a gente pode gerar dúvida em qual que vai ser o meu novo objetivo, né? Então, os líderes de coordenadoria podem solicitar esse VAR junto ao departamento de organização, e aí vai ser definido e esclarecido qual que vai ser o novo objetivo, né? Para depois dessas mudanças. É uma análise, tipo, o que aconteceu lá e o... Isso, igual o VAR lá. Chama o VAR analisa os detalhes e já estabelece qual que vai ser o novo objetivo para aquela localidade. Que legal. E para acionar o VAR, então, A localidade pode procurar os líderes da coordenadoria e aí a coordenadoria aciona o VAR junto ao departamento de organização. Ai, que legal. Chique, né? Muito Adorei, chique, tecnológico. Olha, tem tantas novidades, é relatório novo, é VAR que a gente pode acionar. Eu queria compartilhar com vocês várias coisas legais aqui que eu tenho acompanhado nos nossos BS e também recebido aí do pessoal das localidades.
Lá na Segre, o pessoal lançou o desafio do COFO, junto com a Juventude Soca. Então, eles estão impulsionando o espírito da luta do COFO na juventude. E aí, muito bom. E aí, o pessoal das coordenadorias tem feito um desafio de, todos os meses, conscientizar e incentivar os jovens nessa participação. E aí, cada coordenadoria, então, tem buscado a sua maneira, né, a sua característica como impulsionar isso, né? Então, tem uma coordenadoria que eles fizeram o COFO de partida. Então, a partir do primeiro mês do turno, né, eles já começam a falar sobre o COFO e incentivar os membros e os líderes a participarem, né, do COFO. Tem legal. Uma outra, muito legal. Tem uma outra que eles estão fazendo a luta do COFO do açaí. Porque na região... saboroso, é bom. A galera da região, né, tem o açaí como uma preciosidade local. E o custo do açaí, né, ele tá bem próximo, inclusive, da cota do COFO. Então, é o COFO açaí, pra lembrar. Inclusive, nessas localidades, né, eles estão impulsionando tanto a luta do COFO na juventude que todas as outras divisões já começaram a abraçar essa luta também. E aí, um dos distritos, nesse terceiro turno, logo no 13º dia da partida da Liga Monarca, ele já conseguiu ser vitorioso na Liga Monarca. 13 dias! Em 13 dias, o distrito já conseguiu ser vencedor. E não é só lá não, viu? Eu soube que no Rio de Janeiro tem o distrito Lapa. Inclusive, é um point ali no Rio, né? E esse distrito, eles estão fazendo uma luta extraordinária também. Então, para impulsionar, né, o movimento da Liga Monarca, eles estão se lançando no Momento BS. Então, nas atividades, tem sempre um Momento BS para impulsionar as pessoas a utilizarem o BS. Tem uma atividade de incentivo do espírito do COFO. Então, eles estão fazendo e mensalmente também estão estimulando os membros da localidade a compreenderem esse espírito do COFO. E para fechar com chave de ouro, eles estão se desafiando numa luta de 5 horas de Daimoku. E nessa luta, logo eles puxam uma atividade voltada para Shakubuku. Então, tá impulsionando as 3 grandes forças aí da Liga Monarca, que é o Shakubuku, o periódico, né, o impresso e também o COFO, né? Então, tá sendo uma luta maravilhosa. Parabéns, né? Muito o Distrito Lapa. E é muito legal ver esse movimento acontecendo no Brasil inteiro, né? E aqui em São Paulo eu fiquei sabendo também de uma localidade que é a RM Vila União. Inclusive, um abraço à RM Vila União. Que eles estão fazendo atividades para preparar os líderes da Juventude Soca para participar e para atuar de uma maneira melhor na luta da Liga Monarca, né? Então, esses líderes, eles receberam um manual que contém várias instruções para como realizar as visitas, como elaborar as atividades, como apresentar o budismo para as outras pessoas. E eles organizaram uma atividade onde eles puderam aprender isso de forma teórica e, o mais importante, de forma prática, ouvindo incentivo dos veteranos. Então, sabendo como que aplica isso. Com certeza, as organizações que se preparam, se preocupam, na verdade, em como preparar uma atividade, como fazer uma visita assertiva, isso gera um engajamento maior e, com certeza, os resultados da Liga Monarca avançam na mesma proporção, né? Ai, gente, muito bom, né? Adorei as novidades, o VAR, as vitórias em todo o Brasil, mas vocês sabem que junho tem um toque especial e não é festa junina, é a fundação da DF. Maravilhosa! São 74 anos de fundação, então tá sendo muito bem preparado, muito bem comemorado. E eu gosto de destacar que esses encontros na organização, na HCAI, é um abraço, né? Qualquer pessoa que participa se sente abraçado e é um momento, assim, alto do nosso movimento. E a gente ouvindo aqui, né, de Liga Monarca, pode ter aquela pessoa que, nossa, tá com uma lista de pendências, né? Coloca as questões da Liga Monarca num grande checklist, mas hoje eu quero compartilhar um episódio que aqueceu meu coração pra gente até voltar ali no ponto primordial, por que tem até esse quadro Liga Monarca, né? Por que a gente tá na Liga Monarca? Na etapa passada, em meio a uma ligação ou outra pro COFO, eu liguei para uma DF
e ela estava passando por um momento muito delicado, que era a perda de um ente querido. Aí, nossa, na hora que ela começou a falar, eu falei, puxa vida, liguei para falar do COFO justo nesse dia. E aí, mas aí, em 5 segundos ali eu já voltei e falei, não, qual que é o propósito, né, desse movimento da Liga Monarca? É a felicidade de cada pessoa, é o desenvolvimento do indivíduo. Então a gente conversou, eu ouvi o que ela tinha para falar, a gente se despediu e ela participou da etapa daquele COFO. Inclusive, ela participou também da reunião de palestra e ela fez questão de falar o quanto ela tinha gratidão à organização, à Soka Gakkai, porque mesmo ela ausente, né, no corre do dia a dia, ela não estava conseguindo participar, de alguma maneira a gente conseguia ali conectar ela, trazer ela para o movimento, e ela agradeceu que no momento que ela mais precisava, foi a organização que entrou em contato com ela. E aí eu refleti, eu falei, puxa vida, né, a Liga Monarca é isso, né, é trazer todo mundo para essa órbita da lei, para essa órbita da felicidade. Então, às vezes é uma ligação para o COFO, é um BS presentinho, é um convite para reunião, é só isso que aquela pessoa precisa ouvir naquele instante, naquele dilema ali do dia a dia, é só isso que ela precisa para vencer, né, para ultrapassar. Então eu espero assim que a gente também consiga vencer nesse terceiro turno, né, no finalzinho desse turno, e para você que acompanha a gente também, espero que vocês tenham muitas conquistas, usufrua aí do VAR quando for preciso, e que conte pra gente como foram as vitórias e que mais e mais distritos em todo esse Brasil consigam sentir essa alegria que é vencer e vencer. Até a próxima! Tchau, tchau. Tchau, tchau.